Meu nome é Eric Novello, eu comecei tem 8 anos, mais ou menos, publicando Dante, o Guardião da Morte, que era um livro que misturava história romana, na época do Júlio César, com alguma coisa de fantasia, assim. Tinha umas criaturas imortais que não eram bem vampiros, não eram bem deuses. E logo depois eu mudei totalmente de área, fui escrever um livro tipo Crônicas, que é o Histórias da Noite Carioca, que é um livro de humor. E aí depois disso fiz uma pausa grande entrei em escola de cinema, fui melhorar meu texto, assim, falei, não, peraí, vou fazer uma pausa e aprender a fazer direito. E aí voltei em 2010 com Neon Azul. Então, apesar de eu ter 8 anos aí nas costas, tem uma pausa longa em algum momento. Meu livro mais recente, que eu lancei esse ano, é o Sombra no Sol. Ele é uma série de contos que foram publicados no meu site, 29 contos. E eles são bem realistas, acompanham um garoto de programa, desde dos guetos até ele passar a frequentar as festas de luxo. E a pegada é essa, ele é cru, ele é realista, ele é um pouco lírico, fala de sexo o tempo inteiro, embora como uma metáfora para outras coisas, assim, sem palavras chulas. E aí eu, de repente, resolvi reunir, fazer um livro, faltava um capítulo final para a história. E aí eu criei o Sombra no Sol, que é o seguinte, em um determinado momento da série, o personagem principal se mata, porque eu não aguentava mais ele, então eu matei. E aí eu me arrependi, e aí fiz um personagem do Neon Azul, que é um livro fantástico, ir atrás do lugar onde ele estava, morto, e perguntar se ele queria uma chance para voltar. Então, Sombra no Sol é uma conversa desse cara com um personagem que morreu para ver se ele quer voltar ou não. Então, você conhece a vida inteira dele e descobre a decisão final depois. Eu entrei meio nos 46 do segundo tempo, convidado pela Ana Cristina Rodrigues e pelo Felipe. Eu sabia que eles estavam fazendo uma coletânea em cima de literatura de entretenimento. E eu resolvi pegar uma história minha antiga, que devia ter pelo menos uns 5 anos aí, mas que eu ainda não tinha liberado para ninguém, que é uma versão de Alice no País das Maravilhas. Se Alice fosse louquinha e tivesse inventado tudo aquilo e tivesse ido parar num psicanalista. E aí ela conversando com o psicanalista, só que o psicanalista é o chapeleiro louco. Então, é um tentando convencer o outro do ponto de vista, assim. E só que o chapeleiro louco é mais normal do que a Alice, digamos. Bem, o Murakami, ele é japonês. Ele não é muito respeitado, assim, porque ele tem um texto simples, o que eu acho bacana. Então, por não ter aquela coisa muito elaborada, tem gente que bate nele. Mas ele é muito bacana para jovem, ele atinge diversas camadas e o que eu acho mais legal é que ele monta uma história realista, do início ao fim, e de repente tem um ponto em que o fantástico entra e acaba com tudo. Num dos livros dele é uma mulher que desaparece, a história toda é em cima do romance de um cara com a mulher, e de repente a mulher some do livro. E aí tem uma explicação fantástica ou não para isso. Tem um outro chamado Dance, 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 que o cara tem insônia e aí entra um macaco pela janela dele, dá uma martelada na cabeça dele e assim ele consegue dormir. E aí é isso, o cara usa dramas bem simples do cotidiano e joga alguma coisa fantástica que bagunça toda a lógica da história.